Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, agradecidos por esta rica oportunidade. Pedimos que Teu Espírito Santo em tudo nos oriente, nos guie, nos fale e nos ministre nesta continuação desta matéria, a quarta aula de Teologia Pastoral. O Espírito Santo nos dá a Tua graça que nos basta, a Tua fortaleza, a Tua unção fresca. Abençoa os alunos que ainda não chegaram, dá-lhes a graça necessária para que possam superar as suas dificuldades, seus problemas. Aqueles que se ausentaram hoje também abençoa-os, dando-lhes vitória nas suas dificuldades e problemas em nome de Jesus. E a nós que estamos aqui, nos alcança com a tua bondade, com a tua misericórdia. Muito obrigado. Recebe a nossa oração. Espírito Amém. Santo, vem sobre as nossas mentes e corações, perdoa os nossos pecados, ilumina nossas mentes e corações para, com alegria, recebermos a tua santa palavra. Ilumina-nos, porque somos dependentes de ti, da tua orientação, somos dependentes da tua graça, sem a qual nada podemos fazer. Obrigado, oramos agradecidos no bendito nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos na quarta aula da nossa matéria Teologia Pastoral. Ainda temos mais 3 aulas, né? Do dia 9, do dia 16, e a última será no dia 23 de fevereiro. Repito, ainda temos 3 aulas pela frente. A aula do dia 9, do dia 16 e do dia 23 de fevereiro, com uma provinha baseada nos exercícios. Inclusive, vamos começar a corrigir parte hoje dos nossos exercícios. Deixa eu só conferir aqui a ficha de chamada para não ser esquecido ou injusto. Isso. Então, dia 23 de fevereiro será a prova, né, pastor? Sim, senhora. Será Amém. no finalzinho, depois das 9h30. Uma prova bem Amém. simples. Não quero complicar a vida de ninguém, mas tudo baseado nos exercícios com os quais estaremos trabalhando. Perfeito. Mansandra não chegou até agora. Irmã Jane está chegando. Ok. Irmã Boa Jane, noite, pastor. A paz a todos. antes tarde do que nunca, graças a Deus. Amém, pastor. Eu vou fazendo isso. Eu vou indo embora. Aí eu vou ouvindo no carro, tá? A senhora manda, eu que tenho juízo na cachola, obedeço. Obrigada. Quem sou eu para dizer o contrário? Meu Deus, eu tenho que estar bem desajuizado. Perfeito. Aqui temos então nossa irmã Fabiana Moraes, irmã Maria Bandeirinha, irmã Alexa, nossa irmã Ruth, nosso irmão Washington Garga, nossa pastora Priscila e a nossa irmã Jeane, que está ali. Só falta a nossa irmã Lúcia, irmão José Carlos, que está com problemas de conexão, e o irmão Wellington e a irmã Sandra. Então temos ausência de 4, pelo menos por enquanto. Vamos então iniciarmos sem perda de tempo. Página de número 7. Página de número 7. Estamos estudando a qualificação dos obreiros ou dos pastores. Já falamos de uma visão panorâmica, né, do Novo Testamento, que agora estamos falando hoje no 4.2, qualificação formal. São 2 tipos de qualificações, né, que os obreiros ou pastores devem ter à luz da Bíblia. É, ela é dividida em 2, a qualificação formal e a qualificação informal. Vamos ver as diferenças que há entre as duas e a importância, né, que as duas têm em si. É importante que o todo obreiro tenha em conta a necessidade de possuir essas duas
qualificações. Uma das razões que muitas igrejas estão fracassando, uma, não é a única, mas é uma e ela é bem pesada, é que um bom número dos seus ministros, dirigentes, líderes, pastores, não possuem nenhuma dessas duas qualificações, somado também o problema da vocação, da chamada, que aí complica tudo. Aí vocês vão entender porque hoje tantas igrejas estão sofrendo no crescimento da graça e do conhecimento. Ao contrário de uma secularização de nossa fé, o fator preparação é fundamental para o vocacionado, para aquele que é chamado a fazer a obra de Deus. Hoje temos uma consciência da exigência do povo para o qual se prega, mas, mais do que isto, é a capacidade de ser melhores do que somos para a edificação do reino de Deus. Um inimigo cada dia latente em nosso meio da reflexão teológica é a secularização da preparação dos obreiros e a elitização. O que quer dizer secularização? É não dar a devida importância como prioridade. E o que quer dizer elitização? Separar certo número de pessoas como preferidas do líder, do pastor, o que seja, para fazer a obra de Deus. E não é assim. Mas se faz necessário se ter o conhecimento. Errais em não conhecer as Escrituras, isto é, doutrina, e nem o poder de Deus, unção. Então, são dois fatores aqui que Jesus marca, não é? Ele se dirigiu aos fariseus, mas não apenas aos fariseus, mas também aos obreiros da nossa presente época, que estão errando em não conhecer o conteúdo que vai preparar, que vai capacitar, que vai qualificar, que vai amadurecer e fortalecer, e muito menos o poder de Deus, que é a unção. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz, né, que devemos crescer na graça e no conhecimento. Aqui está de novo, né, esse duo, ou essa dupla dinâmica da formação, da qualificação de todo obreiro, né? Crescer na graça, que quer dizer na unção, e crescer no conhecimento, crescer nas escrituras. A qualificação formal equilibra e dá sólida consciência para as formalidades cerimoniais que o ministro deve estar à frente, desde uma consagração de crianças ao batismo, sacramentos diversos, sermões funerais, aconselhamentos, discursos formais, religiosos e até mesmo para se ter uma adequada atitude de informalidade num culto bem pentecostal, né, que se deve buscar o entendimento e a boa atitude. É uma certa vergonha dizer aos irmãos que hoje são muitos os ministros que não conhecem algo pequenininho, que na teologia é chamada de liturgia. O que é liturgia? Você saber como deve se conduzir um culto, como você deve conduzir uma cerimônia, como você deve encaminhar um evento da igreja. Por exemplo, já participei de muitos batismos em água, de consagração de obreiros, de apresentação de crianças, e tenho visto cenas vergonhosas. Não vou entrar aqui em detalhes, mas essas cenas são resultado do total despreparo do obreiro em questão, do obreiro que está dirigindo à frente da igreja. É uma coisa assustadora, né? Já vi um certo obreiro num culto fúnebre pregando como estivesse pregando numa campanha evangelística ao ar livre, uma coisa absurda, entende? Foi uma coisa cansativa, algo que chateou aos familiares
do defunto, foi uma coisa muito chata, muito séria, e isso tem acontecendo com muitíssima frequência, e a gente não precisa ir muito longe. Infelizmente, eu acredito, aí perto onde você se encontra, talvez você já tenha visitado a uma igreja e presenciado cenas super constrangedoras, né? De homens que pensam que podem fazer algo, ainda que mínimo, mas não o fazem e não conseguem fazê-lo porque não tem esta qualificação formal. E esta qualificação normal, formal, desculpe, ela tem que ser aprendida. Ninguém nasce sabendo, não existe isso. Uma coisa é Deus dar dons e talentos, mas todos os dons e talentos devem ser orientados, como eles devem ser bem usados, né? É como fosse um manual de instruções. Eu ganho um computador de última geração, caríssimo, mais de US$ 2.000. Mas se eu não sou instruído, orientado a bem usá-lo, vai me servir de alguma coisa? Nada, absolutamente nada. É como um carro, né? Um carro que falta falar o seu nome, o seu endereço, mas se você não sabe como conduzi-lo e como trabalhar nele, é inútil. Como, por exemplo, não sei se aqui, pelo menos na Flórida, ainda não chegou, nem aí no norte dos Estados Unidos, mas no estado da Califórnia e Oregon, né? Eu vou muito lá devido ao trabalho da nossa faculdade. Eu tenho visto algo impressionante que eu não vi em nenhum lugar do país até hoje. O que é? Os carros do Uber estão hoje trafegando nas cidades principais, por exemplo, da Califórnia, como São Francisco, Sacramento e Los Angeles, sem motorista. Já ouviram falar disso? Sem motorista. Eu fui ter, há 2 meses atrás, eu tive uma necessidade, uma urgência, eu estava em São Francisco, né? O pastor estava trabalhando, eu estava na casa dele, falei, não, tem que pegar um Uber de um lado para outro, que eu preciso me deslocar para resolver uma situação. Quando eu chamo o Uber, cadê o motorista? Ele tá brincando. A porta se abre sozinha. Eu falei, Santo de Israel, eu tô ficando louco. Isso aqui tem assombração. Aí depois eu fui entender. E o camarada falando o meu nome. Mister Louis Prestes, please get in. Entre. Já falou pelo meu nome, eu entrei, me cumprimentou. Eu falei, vem cá, você é inteligência artificial ou você é uma pessoa de verdade? Aí a pessoa me explicou. Aí abriu a telinha, tinha uma outra pessoa do outro lado. E eu falei, caramba, então você que está dirigindo o carro, eu mesmo. Aonde você está? Eu estou a 600 quilômetros de distância, estou em San Diego. Eu falei, o quê? Eu estava no extremo sul da Califórnia com por que eu estou mencionando isso, irmãos? Tem coisas que escapam do nosso controle de direção, como esse avanço da tecnologia, que é uma coisa que eu fiquei. Eu gostei depois. Depois eu comecei a tomar fiz várias viagens de Uber sem motorista, coisa mais estranha, curiosa. Dá curva, para no sinal. É como se tivesse uma pessoa ali. Aí você vê o volante se movendo sozinho e uma telinha e o camarada do outro lado conversando com você. E eu falei, que legal! Aí comecei a pensar. Tem pastores que hoje estão dirigindo igreja igualzinho a esse sistema do Uber por direção sem motorista na frente. Ou seja, pensam que as pessoas nascem sabendo que vão se conduzir sozinhas na obra de Deus. Não, irmãos. No ministério, no chamado, na vocação, Deus dá o dom, Deus dá o chamado, mas o dom e o chamado precisam ser trabalhados. Precisamos ser orientados, discipulados, treinados. Como vamos usar as ferramentas que Deus nos deu, né? Esse trabalho cabe a mim, cabe aos líderes, cabe a todos que estão na responsabilidade de guiar homens e mulheres para que possam ser úteis, bem proveitosos para a obra do ministério. Vamos aqui avançar. A qualificação formal equilibra e dá sólida consciência
para as formalidades, como já falamos, né? Formalidades cerimoniais. Muitos acreditam ser desnecessário o estudo, pois Deus encherá a boca de palavras no momento da pregação. É como se diz: não, eu não preciso de estudar a Bíblia, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo vai encher a minha boca. Epa, calma! Não tire texto fora de contexto. Muita gente está fazendo isso, tirando texto fora de contexto. Haverá situações excepcionais que Deus, sim, pode e coloca palavras na boca de cada um de nós, mas são situações excepcionais, situações únicas, como diz o meu filho, situações de SOS, situações de emergência. Mas no dia a dia, Deus exige de nós preparação. Tem um texto nas Escrituras, aliás, tem dois, eu quero apresentar a vocês dois, muito conhecidos. Mas não adianta, essas pessoas, esses líderes que batem na tecla, não há necessidade de estudo, eles ignoram este texto, ou estes textos, ou procuram reinterpretá-los à sua maneira. Primeira carta a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olha que a necessidade que Paulo expõe ao seu discípulo, o pastor Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 11 em diante. Eu quero que todos, por gentileza, tenham aí as suas Bíblias abertas, Bíblias de papel, Bíblias eletrônicas, não importa, que tenha a sua Bíblia aí na mão. Vamos à primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que diz: ordena e ensina estas coisas. Que coisas? Se a gente ler a partir do versículo 6, vamos ver as coisas, né? Que Paulo urge, que Paulo motiva Timóteo ensiná-las. Versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Eu estou lendo a Almeida Revista Atualizada, a ARA. A ARC é um pouquinho diferente. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Olha aí o dom. Deus dá o dom. Deus dá os talentos. Mas olha o que diz aqui Paulo a Timóteo: o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então Paulo deixa bem claro, olha, não deixa passar batido. Só porque você recebeu o dom, você vai servir ao Senhor Deus de qualquer maneira. Não te faças negligente. É claríssimo isso. Os pastores e líderes que estão sendo negligentes nesse aspecto do treinamento, do discipulado e da preparação dos seus obreiros estão pecando. Vou repetir, paz do Senhor, irmãos, que estão entrando agora. Os líderes, pastores, seja lá quem for, pode ser um papa, com todo respeito, das Assembleias de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da igreja seja lá qual, estão pecando se esquecem da responsabilidade de treinar e preparar os seus obreiros. E pecam pesado. Por quê? A Bíblia é nítida, é clara. Nenhum servo de Deus pode e deve servir a Deus despreparado. Só com o argumento, o Espírito Santo me vai encher a boca. Isso é desculpa para justificar relaxamento. Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Outra tradução diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente.
Irmãos, infelizmente eu conheço dezenas, para não dizer centenas, de ministérios brasileiros aqui nos Estados Unidos que são contra o estudo e a preparação pela palavra de Deus. Tenho me enfrentado, infelizmente, com dezenas desses ministérios, desses líderes. Alguns são até grosseiros, com todo respeito, eu digo, são agressivos. Já tivemos uma experiência uns 2 anos atrás, para 3, de termos uma turma nas terças-feiras do básico, entraram 14 alunos da mesma igreja, e depois de 4 meses o pastor percebeu que os membros estavam sabendo um pouco mais do que ele. Sabe o que ele fez? Ele forçou todos os alunos, que a princípio ele conversou comigo por telefone, recomendando-os, mas depois de 4 meses ele se deu conta: opa, não, eles saberem mais do que eu, jamais, e forçou a todos, ameaçando-os a serem disciplinados ou a perderem os seus cargos na igreja. Perdemos em uma semana 14 alunos que estavam impecáveis, tirando as melhores notas, produzindo. Gente, Clarinha me quebrou ao meio. Fiquei revoltado, não por perder apenas 14 alunos, claro, a escola sentiu um baque assim, bum, em uma semana, mas a revolta me deu pela vida destes alunos, que nós, com carinho, com humildade, com simplicidade, estávamos fazendo isso aqui para investir sobre eles, porque tinham potencial. Irmãos, chamado lindo, tinha sede, fome da Bíblia, algo assim maravilhoso. E tudo aquilo foi por água abaixo por causa da arrogância, da prepotência, não é? Da soberba de um suposto líder. Depois eu chamei esse pastor por telefone, calmamente, tranquilamente, conversei com ele por vídeo do WhatsApp e ele ainda me xingou, me desacatou. Eu sou o dono desta igreja e estes obreiros me pertencem. Tenho suado, duro, e o Senhor não me vai roubá-los. Falei, meu irmão, aí temos vários probleminhas. Primeiro, eu não sou dono de ninguém. Segundo, eu não sou nem o dono desta faculdade teológica que Deus nos confiou. Eu sou mordomo, estou administrando. O dono é Jesus Cristo, no céu e na terra. E na terra, quem é o dono? É o governo dos Estados Unidos, que eu tenho que estar obedecendo o que me é colocado por lei. Terceiro, sou apenas o que vai orientar, conduzir a estes servos de Deus ao conhecimento das Escrituras. Não, mas cheguei à conclusão que essa meninada está sabendo mais do que eu. E eu não admito nenhum obreiro saber mais do que eu. Isso é uma humilhação para mim como pastor. Falei, meu irmão, a Bíblia nos ensina diferente. Todo pastor deveria se alegrar em ver os seus obreiros produzindo mais do que ele, crescendo mais do que ele, avançando mais do que ele. Aí ele ficou nervoso. O senhor me responde então uma pergunta: o senhor se alegra em ver um aluno sabendo mais do que o senhor? Sim, senhor. Não acredito. Não, eu me alegro. Eu fui ensinado, segundo a Bíblia, a me alegrar com os meus irmãos que estão crescendo mais do que eu, avançando mais do que eu, produzindo mais do que eu, porque eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da obra, eu não gero crescimento. Eu apenas, como diz a Bíblia, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. Então a glória todinha para ele, meu irmão. Não é possível. Então o irmão não tem ciúmes desses alunos seus que estão fazendo mais do que o irmão. Eu, muito pelo contrário, ciúme tem que ser muito imaturo. Teu irmão está me chamando de imaturo. São suas palavras. Vamos fazer o seguinte: terminamos essa conversa. Essa conversa a gente não vai chegar a nenhum entendimento. Desligou a conexão. Pronto, acabou. Ah, mas a inveja, exatamente, irmã Sandra, é inveja. Essa é a palavra certa. O que é a inveja?
É a incapacidade que domina uma pessoa, e essa incapacidade é tão profunda que ela fica cega. E ela não admite que é incapaz de fazer algo que o outro está fazendo um pouco melhor do que ela. Então ela se sente o quê? Humilhada, pisada, rebaixada. Mas isso é um sentimento satânico, demoníaco, diabólico, que está, infelizmente, dominando, entende? Como a irmã Maria Maria está falando, o medo que os obreiros possam abrir igrejas. Se um obreiro é bem dirigido, bem orientado, bem treinado, bem discipulado, ele jamais vai fazer isso. Ele vai ser leal até o fim. Sabe por quê? Porque a lealdade, primeiramente, é a Deus, segundo a sua palavra. Guardem isso. Todo obreiro bem treinado, bem orientado, ele é ensinado a ser leal a Deus. No momento que ele é leal a Deus, ele é leal às Escrituras. E esse medo de dividir, de abrir igreja, esquece, não vai acontecer nunca. Porque ele está com o coração para quem? Ó, voltado para cima e voltado para as Escrituras. Então não vai ter esse sentimento. Mas quando não existe essa preparação, quando não existe esse treinamento, quando não existe esse discipulado, irmãos, tudo, infelizmente, pode e está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Ou você pensa que isso aqui apenas acontece aqui nos Estados Unidos? Não, no Brasil também eu já vi cada coisa de louco. Já vi em outros países, eu fiquei impressionado. Uma vez na Itália, eu vi uma igreja inteira sendo dividido pelos 3 pastores auxiliares, que eram os braços direitos do seu pastor. Que loucura! Aonde está a falha aí? Eu não vou entrar em detalhes, porque tem muitas situações onde são detectadas falhas para que esse tipo de situação ocorra. Mas, infelizmente, como bato na tecla, muitos ainda creem desnecessário o estudo. Não é desnecessário, muito pelo contrário, é uma necessidade. Olha o que diz Paulo em 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Que lindo! E o versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, isto é, do ensino. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quem sai ganhando estudando as Escrituras? Todos. Aquele quem estuda e aqueles que estão ao redor dos que estão estudando. Vamos trazer aqui para a prática nossa? Quem ganha hoje estudando a palavra de Deus, no caso de vocês? Não apenas vocês, mas aqueles que estão ao redor de vocês, seus familiares, os irmãos em Cristo mais achegados a vocês, eles são contagiados. Mas não, eu não deixo de acreditar que também vocês estejam cercados por pessoas que estejam sentindo inveja de vocês. Irmã Ruth, tá sabendo mais do que aquele diácono. Que negócio é esse? Eu nunca vi isso. A Ruth sabendo mais que o diácono da igreja. Qual o problema? Que o diácono também lute, batalhe, estude. A irmã Maria Bandeirinha tá sabendo mais do que o evangelista. Esse negócio é esquisito. Não, peraí. Eu cheguei aqui primeiro. Irmã Maria Bandeirinha não pode saber mais do que eu, não. Eu vou dar uma rasteira nela. Irmãos, não se assuste. Nós estamos cercados, infelizmente, de pessoas que precisam ser alcançadas por Deus no seu poder, na sua transformação. São pessoas que amamos, com certeza, são pessoas com quem convivemos, mas, lamentavelmente, algumas delas, e não estou aqui dizendo isso para levantar nenhum tipo de suspeita, porque isso, infelizmente, é natural, né? Nem todos que estão ao nosso redor nos amam de verdade, nos querem de verdade, nos respeitam de verdade, e algumas estão ali, né, olhando, tá crescendo muito rápido, tá estudando teologia. Mas isso é natural, não é algo para nós nos preocuparmos. Nossa preocupação é crescermos
e ajudar com que outros ao nosso redor que queiram também possam conosco crescer. Amém, irmãos? Então, é o nosso trabalho, é a nossa função, é o nosso chamado, é o nosso sacerdócio. Fomos chamados para construir, fomos chamados para edificar, fomos chamados para fortalecer as pessoas que estão ao nosso redor. Continuando aqui na nossa apostila, de uma certa forma, sim, mas se formos tão incapazes de buscar saber bem o que falaremos, não somos exemplo de dedicação e empenho. Então, muita gente hoje não está colocando dedicação ou empenho para fazer as coisas de Deus. Um bom ministro deve saber manusear bem a palavra da verdade, não numa ótica ou numa cosmovisão simplista, mas ética e verdadeira, mesmo com desagrados que se tem como ouvintes. O compromisso de buscar saber e estudar não é vaidade ou outro tipo de glória particular. É compromisso com a obra dentro de uma visão ministerial apurada, recheada com humildade e soberania de Deus. Isso quer dizer, quanto mais eu sei, mais eu devo baixar a cabeça. Quanto mais eu compreendo, mais eu digo, Senhor, ajuda-me, porque eu nada sei, nada posso, nada tenho, nada sou. E muitos enchem o peito rapidamente. Uau, estou sabendo mais do que ele, do que ela. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. A quem muito é dado, ser-lhe-á também cobrado. Então, tudo que estamos aprendendo ao longo desses anos, meus irmãos, aqui, alguns de vocês estão conosco desde o princípio, lá de trás, entendam isso. Lá na frente, se nós não colocarmos em prática, Deus haverá de cobrar de cada um de nós, incluindo de mim, sobretudo de mim, que eu tenho que ter um cuidado mais do que redobrado quando eu abro a boca e coloque a palavra de Deus como ela tem sido humildemente colocada, com temor e tremor, para que não fique aquela ideia, é o que o pastor Luiz Prestes pensa. Não, não é o que eu penso, é o que a Escritura Sagrada nos revela. Falamos então da qualificação formal. Biblicamente é fato. É necessário o obreiro, todo obreiro, não importa que seja diácono, porteiro, tem que ter uma preparação, uma qualificação formal. Um estudo básico, pelo menos, né? Como algumas denominações já estão colocando como regra. Ninguém pode ser diácono nesta igreja se não tiver um curso básico em teologia. Perfeito, eu estou aplaudindo de pé igrejas que estão fazendo isso. Mas ainda é uma maioria esmagadora de igrejas que não estão nem aí. Que o diácono não tenha nenhuma preparação nem de um curso básico em teologia. Fazer o quê? Quem está perdendo muito aí é a pessoa em si, sua família e, pior ainda, a obra de Deus. Qualificação informal. Não vemos tanta dificuldade em explanar sobre este tema, pois a informalidade e a facilidade de se quebrar uma ética ministerial institucionalizada ou humanamente estruturada. Deus é quem entende muito disto. Mas como foi com a samaritana, referindo-se contrária ao pensamento então existente, se em Jerusalém ou no monte onde se deveria adorar, pois assim se ensinava uma tradição institucional judaica. Toda experiência com Deus é bem particular e pessoal, mas a dificuldade está em saber administrar o que Deus nos dá. Aí vem a questão dos dons. Deus pode dar dezenas de dons a cada um de nós. Como diz lá a listinha das manifestações do Espírito, ou aquela listinha que eu já passei para vocês dos dons ministeriais. O problema não está em Deus, irmãos. Nunca esteve, nunca estará. O problema está em nós. Como é que nós vamos saber administrar o que Deus nos deu? E aonde vamos aprender a bem administrar o que Deus nos deu? Nós temos a resposta, ó. A resposta está aqui. Oh. Mas por que muitos estão mal administrando o que Deus dá? Estão lendo isso aqui? Estão estudando isto aqui? Isso aqui é um manual, gente. Isso aqui é um manual. Posso dar um exemplo? Eu já falei aqui alguma vez, repito de novo.
Tem muita gente que se vangloria. Eu profetizo. Enche o peito. Eu tenho o dom de profecia. Ok. Biblicamente, você sabe como é que funciona o dom de profecia? Biblicamente, no Novo Testamento? Não. Já estudou os 40 versículos do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Não. Pronto. Tá, temos aí um grande problema. Grande parte das pessoas que Deus dá esse dom não tem a mínima ideia como funciona o dom de profecia, preste atenção, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas, que é muito comum no nosso meio pentecostal, não é verdade? Tá ali, tudinho explicado, tintim por tintim. Capítulo 14, primeira carta aos Coríntios. Quer anotar? É um manual de como saber usar estes três dons: o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. É absurdo o que eu estou dizendo, mas é um fato. De 10 crentes que têm esse dom, se um conhece o capítulo 14 a fundo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma vitória. Não estou exagerando. Se de 10, um, um conhece, glória a Deus. Mas é uma vergonha. 10 crentes cheios do Espírito Santo, cheios deste dom ou destes dons, não sabem como usá-los. E aí? De que vale então? Receber um grande diamante de grande valor, mas não sabe dar o valor necessário e pior, não sabe dar o uso necessário. E aí quem sai sofrendo em última instância é a igreja. O corpo sai sofrendo. A igreja está com dezenas de crentes, ou centenas, não quero ser cruel, cheios de talentos enterrados. Talentos, alguns não podem ser usados, outros estão sendo mal usados, outros não estão nem sendo usados. Enfim, quem sofre é o corpo de Cristo. Para demonstrar esta latente incapacidade atual, continuando na apostila, lá embaixo na página 7, lá embaixo, o último parágrafo. Para demonstrar esta latente incapacidade atual, há quantas ovelhas que dizem não necessitarem de pastor e ensino? Ó, já viu essa? Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de ensino da palavra. Ih, é o grupo dos famosos desigrejados. Já ouviram falar deles? Os desigrejados. No Brasil, tem até um grupinho no WhatsApp que eu descobri. São Paulo e Rio de Janeiro, né? O grupinho dos desigrejados. Rapaz, minha esposa caiu por acidente, em um desses grupos. Como é que você fez um negócio desse? Não sei, foi um acidente. Eu contei, ela me mostrou 4.693 só no Rio de Janeiro. Aí depois eu descobri, com uma pesquisa, que existe um grupo parecido com mais de 78 mil participantes na cidade de São Paulo. Uma vergonha. E aqui nos Estados Unidos é muito fácil você ver isso nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no X. É cansativo ver a quantidade de pessoas que estão reclamando de igrejas. Não, eu não piso mais numa igreja na minha vida por causa do comportamento desse irmão ou desse pastor. Ei, são pessoas que não cresceram espiritualmente, não amadureceram, estão olhando para as falhas dos homens, não estão olhando para Jesus. Se formos olhar para as falhas humanas, se vocês forem olhar para as minhas falhas como seres humanos, se eu for olhar para as suas falhas como seres humanos, primeiro não temos convivência uns com os outros. Começa por aí. A nossa convivência fica nula. Não vai existir convivência entre eu e vocês e eu. Porque vocês vão encontrar falhas em mim ou em vocês. Começa por aí. E a igreja são pessoas carregadinhas de falhas, carregadinhas de imperfeições. E devemos aprender com Cristo e em Cristo a como lidar com as nossas próprias falhas, imperfeições. Primeiro, ó, temos que aprender a lidar conosco.
para depois aprendermos a lidar com as falhas dos demais. Aquelas pessoas que têm dificuldade de conviver em igreja, anote, elas primeiramente têm dificuldade de convivência consigo próprias. Não se aceitam a si mesmas. Têm um gravíssimo problema de autoestima. Querem tudo perfeito, mas começando pela vida delas, está tudo assim. E elas estão exigindo perfeição de terceiros. E não funciona deste jeito. Ah, essas pessoas. Exato, irmã Sandra. As pessoas vão à igreja por diversos motivos. Nós não estão indo para servir ou honrar a Jesus. Por quê? Porque também entra um outro problema, e esse é um pouquinho mais grave, que talvez teremos o tempo para falar sobre isso. Aqui na matéria, a apóstola fala alguma coisa. A maioria dos nossos cultos, e não se ofenda porque isso é um fato, tem se tornado antropocêntricos, voltados para levantar o homem, a exaltar o homem, aplaudir o homem, honrar o homem, homenagear o homem. É errado homenagear? Não, não é errado. Tudo no seu tempo certo e na dose certa. O culto é para glorificar, elogiar, aplaudir, exaltar a dois elementos: a uma pessoa, Jesus Cristo, e as Sagradas Escrituras. Todo culto deveria ser cristocêntrico e bibliocêntrico, ou seja, girar em torno da pessoa de Jesus Cristo e girar em torno das Escrituras Sagradas. Ao contrário, hoje, vemos a maioria das igrejas trazendo mensagens antropocêntricas. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai prosperar, você vai romper, você vai destruir, você vai derrubar. Ei, isso vai acontecer, sim, mas não é a prioridade. É o complemento, é a consequência. A prioridade é adorar, elogiar, reverenciar, se prostrar diante do Rei de Reis e Senhor de Senhores. É adoração. A igreja tem se esquecido do motivo principal de um culto: adoração. Deus naturalmente vai dar as demais coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas inverteram, estão buscando essas bênçãos, seus benefícios, estão buscando saúde, estão buscando green card, estão buscando legalização, estão buscando documento, estão buscando casa própria, estão buscando carro, estão buscando sair do aluguel. Ei, 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 ei! Buscai primeiro, primeiro. O quê? Todas essas coisas? O reino de Deus e a sua justiça. Parece simples? Não é. Infelizmente, não é. Porque o culto deixou de ser bibliocêntrico e cristocêntrico e agora ele é antropocêntrico. Como é um culto antropocêntrico, é normal que a visão da igreja fique, não é, fora do que a teologia bíblica pastoral definitivamente ensina. São pastores estes de si mesmos, e na maioria sem vínculos com igrejas ou ligação denominacional nenhuma. Eis o perigo, a solitária e particular visão de formar o seu próprio reino de orgulho, dentre outras das vãs glórias humanas e medíocres. Mas uma arma imbatível é quando o relacionamento pessoal é particular e amparado por um sobremodo sentimento de dependência de Deus. Está aqui na nossa apostila, já na página 8. Eis a chave de vitória em tudo quanto vamos realizar, seja desde uma área técnica às mais diversas formas ministeriais existentes. Nosso maior temor são as chamadas experiências espirituais, que estão longe de uma unidade de conformidade com a palavra de Deus, sobrepondo as autoridades do Senhor, ferindo a ética cristã e absorvendo o que é pior, tudo em nome de uma sã religiosidade. Isso aí, não vamos tecer muitos comentários, está muito normal hoje
nas igrejas neopentecostais a valorização mais das experiências do que com a própria palavra, né? Pessoas que estão, não estou nem falando da Igreja Universal do Reino de Deus, estou falando de igrejas pentecostais, que estão valorizando muito lenços ungidos, óleo ungido, estão ungindo carros, estão ungindo animais, estão ungindo casas, estão criando um mercado da fé. Ao invés de motivar e fortalecer a fé, estão negociando com a fé. E diz bem clara a Escritura: a fé não é para ser negociada, a fé é para ser lutada, batalhada. Está lá em Judas, versículo 3. Temos que lutar pela fé que nos foi dada uma vez por todas. E esta é a fé salvadora, ou a fé salvífica. Então, nós estamos vendo hoje, dentro da igreja evangélica, uma religiosidade absurda, vergonhosa, extrema. Tudo resultado da falta destas duas qualificações, tanto da formal como da informal. Aí nós temos a Pastor, capacidade. só um segundinho. Sim, O senhor senhora. falou aí de unção. É, eu vi uma pessoa falando, um pastor, Sim, senhora. falando que sentiu no coração de ungir as crianças. O que o Sim, senhora. senhor me diz sobre isso? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se a senhora puder me dar a resposta que a senhora me dê vai ser a resposta dessa sua pergunta. Aonde está escrito na Bíblia o uso correto do azeite de unção? E Lá, qual uso? Tem um uso específico e temos alguns textos que nos mostram direitinho. Só tem esses textos. para a unção do templo, quando foi construído as coisas, para consagrar a Deus. Eu vou ser bem mais Não, específico. não é No para Novo curar a Testamento, enfermidade? Ungir, isto. No tá Novo aí, já, Testamento, vamos separar as coisas. Esse é o problema, irmã Fabiana, é o problema de muitos. Estão misturando, fazendo isso. Sim. Coisas que que eram usadas no Antigo Testamento estão sendo transferidas o seu uso para o Novo Testamento. Uhum. Anotem isso aqui. Eu já falei isso várias vezes, não me canso de falar. Todo procedimento ou mandamento do Antigo Testamento que deve ser repetido no Novo tem que ter confirmação escrita da parte das seguintes pessoas. Olha, presta atenção. Jesus, o apóstolo Paulo e 4 outros apóstolos: Pedro, Tiago, João e Judas. Em outras palavras, nós temos 6 autoridades nas Escrituras. Se estas 6 autoridades, vou repetir o nome delas: o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas. São 6. Olha que interessante. Na Bíblia, o número 6 é o número do homem, ou seja, Deus falando com o homem, Deus tratando com o homem, Deus se relacionando com o homem. Então não é à toa, 6 personagens. Então é Deus dando a mensagem clara: ó, é para você, ser humano. Se esses 6 personagens confirmam, repetem este ensinamento ou procedimento oriundo lá do Antigo Testamento dentro do Novo, isso quer dizer o quê? Ele é também válido no Novo Testamento. Se nenhum desses 6 repete o ensino deste procedimento ou mandamento extraído lá do Antigo Testamento, o que isso quer dizer? Somente é de uso da nação de Israel e, em alguns casos, somente para aquela ocasião. Ou
Isso é um princípio da hermenêutica bíblica. Isso chama-se o princípio do contexto geral das Escrituras. Que Só para toda Ismael, doutrina tem que ser confirmada, apoiada, abalizada por textos comuns ao longo de todos os 66 livros e sustentada por esses 6 personagens. A unção com óleo no Antigo Testamento, eu vou entrar nesse detalhe porque ainda parece que é um desconhecimento da grande massa do nosso povo evangélico. No Antigo Testamento, tinha 2 funções. Preste atenção. No Antigo Testamento, aonde? De Gênesis a Malaquias. Acabou. De Gênesis a Malaquias, a unção com óleo só tinha 2 funções. Primeira função, separar, ungir os utensílios que seriam para o uso do próprio Deus, ou no tabernáculo, ou no templo. Vou repetir o primeiro uso do azeite de unção no Antigo Testamento: separar para o uso exclusivo de Deus os utensílios, tanto do tabernáculo como do templo. Se vocês vão ler a partir do capítulo 25 de Êxodo, se você ler com atenção, tem que ler com atenção. Se não ler com atenção, esquece. Você vai perder tempo. Mas se você começar a ler com atenção, a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo, ali você vai cair a ficha. Aqui estou vendo, aqui, agora que eu estou entendendo. O candelabro de ouro era ungido, a arca do pacto ungida, a pia do lavatório de bronze, o altar do holocausto, a mesa dos pães da propiciação. Se você vai lá no livro de 1ª e 2ª de Crônicas, você vai ver Salomão fazendo a mesma coisa com os sacerdotes, ungindo todos os utensílios do templo que seria em seguida inaugurado para glorificar o nosso Deus. Esse é o primeiro uso do azeite ou do óleo no Antigo Testamento. E o segundo uso, para confirmar os ministérios de 3 tipos de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Então, só os reis, os profetas e os sacerdotes podiam iniciar os seus ministérios depois que um corno de azeite, não é? Geralmente era um corno de chifre de carneiro, era derramado sobre a cabeça do futuro rei, do futuro profeta, do futuro sacerdote. Sem esse procedimento, não se dava o início do seu ministério, simbolizando o quê? A residência permanente do Espírito Santo. Na verdade, quando o óleo descia sobre o rei, o profeta e o sacerdote, o que acontecia? Pum! O Espírito Santo vinha e fazia uma residência temporária. Alô? Temporária. Querendo dizer o seguinte: lá no futuro, o Espírito Santo seria derramado para fazer residência permanente. E Jesus confirma isso, tanto nos capítulos 14 como no capítulo 15 do Evangelho segundo João. Anote, capítulos 14 e 15 do Evangelho de João. Está todo discriminado que o Espírito Santo viria para fazer em nós o quê? Morada permanente. Isso é importante demais. Um aluno de bacharel em teologia se desconhece esse enredo teológico, está em apuros, está em problemas. eu Porque isso é sabia, conhecido. mas eu queria só confirmar, porque eu lembro do senhor falando disso, mas eu não, talvez eu fui negligente, mas eu não quis dizer nada para a pessoa, porque era um pastor. Minha irmã, Porque, eu entendo que a senhora quis ser educada, a sim, senhora quis ser delicada, até ética. Mas não estou dizendo que a senhora, procedeu errado. É a sua forma de ser. aham, Nesse quesito, eu sou muito sincero
E quem me conhece já há algum tempo sabe que eu não meço consequências. Eu estou servindo ao Deus vivo e a sua palavra. Eu já chamei a atenção de pastor igreja por usar esse tipo de procedimento. E ele se assusta. Ué, mas quem é o senhor para fazer isso? Não, quem eu não sou ninguém. Mas este livro me ensina diferente. Já, já me pediram ungir pessoas. Vem cá, estão enfermas? Não estão? Então, vem cá, me mostra na Bíblia, por que eu tenho que ungí-las? Não, tem que separá-las como se fazia com os sacerdotes no Antigo Testamento. Ah, como se fazia com os sacerdotes no Antigo Testamento. Como se fazia? E aí, Jesus ensinou isso? Paulo ensinou isso? Pedro, Tiago, João e Judas ensinaram isso? Voltaram a repetir essa prática? Não. Tchau. Já perdi amizades de dezenas de pastores, igrejas me foram fechadas à porta. Fui chamado, sou conhecido por algumas dessas igrejas como herege, E porque eu por que ensino esses diferente. seis? E por que esses seis, tirando Jesus, esses cinco especificamente? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 20. Ô, irmão, você só tem que anotar isso. Isso aí é um negócio gravíssimo que não pode ser esquecido. Tá. Meu Deus. Ô, papai. É Efésios. 2:20. Lê para mim em voz alta. É que eu nunca escutei isso, pastor. Quando eu for falar para alguém, eu preciso ter a Eu base. fico um pouco surpreso que a senhora, aluna de bacharel em teologia, não chegou a ter esse conhecimento. E isso é ensinado no curso básico, pelo menos no nosso básico, né? Que não é café com leite 1%, é café com leite gordo. A gente está passando esse ensino. Todos os nossos alunos do básico estão lá recebendo esse café com leite gordo. Efésios 2:20. Pode ler, por favor? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. Perfeito. Agora, a maioria sabe o que é isso aqui? Não. Ok. Efésios 2:20. Querem anotar? Algo talvez alguns de vocês nem sabem. E eu não me surpreenderia, infelizmente. Porque vai depender de como é que foi o básico de vocês, né? Ou se alguns estão conosco desde o princípio, talvez se esqueceram. Efésios 2:20 é escrito no ano 61 depois de Cristo. No ano 61 depois de Cristo, nem o Antigo Testamento estava totalmente fechado, ou considerado ou declarado canônico. Ainda tinham vários livros pendentes. E muito menos o Novo Testamento. Estava ele fechado. Era o ano 61. O Novo Testamento ele é fechado canonicamente, ou seja, na questão da autorização e inspiração do Espírito Santo, no ano 96, com a redação do livro do Apocalipse. Em outras palavras, quando Efésios 2:20 é escrito, o que acontece? A Bíblia Sagrada, ela existia no seu conteúdo de 66 livros? Não. Então, qual era a base de ensino, a base doutrinária da igreja daquela época? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, preste atenção que interessante. Fundamento. A palavra fundamento no grego é hilasterion, quer dizer alicerce, base, estrutura. Então, a estrutura de ensino da igreja primitiva nesta época de Paulo não era a Bíblia Sagrada como hoje nós temos, porque já está fechado o cânon. Estão me entendendo? Então, eles tinham o fundamento, ou seja, tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento ensinaram. E houve a confirmação em cima de quem? Dos apóstolos. E esses apóstolos, na verdade, foram os cinco que marcaram a história da doutrina da igreja. Por isso que eu coloquei Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas.
Porque é o conteúdo das epístolas, é o conteúdo do Novo Testamento. Alguém está me entendendo, gente? Analisa comigo o Novo Testamento. Quem, quem redigiu o Novo Testamento? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Perfeito. Aí o círculo fechado de Jesus. Depois do círculo fechado de Jesus, quem constituiu o Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Com quantas epístolas? Quantas cartas? 13. E depois, quem mais? 8 epístolas gerais, ou universais, distribuídas entre Pedro, Tiago, João e Judas. Oh, pouca gente sabe disso. Isso é escandaloso. Então, em Efésios 2:20, ano 61, a base de ensino da igreja era o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Hoje, para nós, já é todo o conteúdo da Bíblia. Porque lembre-se, as demais epístolas ainda não tinham sido escritas. As 3 epístolas de João não tinham sido escritas ainda, não é? As 2 de Pedro não tinham sido escritas ainda, o Apocalipse muito menos. Mas até o momento, até o que se pôde ser escrito e redigido e colocado como base de ensino para a igreja, estava ali. E aí não se esqueça, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então está fazendo a conexão, Novo e Antigo Testamento. Tem que haver conexão. Se não haver conexão, esquece. Sendo ele mesmo quem? Jesus Cristo, a pedra angular. Ou seja, Jesus Cristo é a base de tudo. Se tudo converge para Jesus Cristo, estão me entendendo, gente? Se tudo aponta para Jesus Cristo, está tudo bem. Ah! Então, qual é o uso correto do óleo, do azeite hoje? Novo pacto, nova aliança, Novo Testamento. Vamos lá, temos duas bases, mas só tem um uso. Marcos 6, 12 e 13. Vamos lá, Marcos 6, 12 e 13. Eu estou tomando esse tempo, irmãos, porque eu estou um pouco surpreso. Não me queiram a mal. Temos que tirar essa dúvida de uma vez por todas. Esse desconhecimento de causa tem que desaparecer, ó. E pode ser uma pedra para alguns de vocês fecharem o bacharel. Eu já reprovei alunos no bacharel atrás, por falta de desconhecimento desse assunto. Acredite se quiser, que eu não quero fazer com nenhum de vocês, jamais. Mas eu reprovei. 4. Marcos 6. 6, 12 e 13. Quem pode ler, por favor? A senhora mesmo pode ler, irmã Fabiana. Marcos 6, 12 e 13. E saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Que é o primeiro texto do Novo Testamento que diz o seguinte: o uso do óleo e do azeite, tá aí, é para essa finalidade. Aí temos o segundo texto. Só tem 2 textos, não tem 3, nem 4, nem 5, só 2. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Qual o versículo? Vamos ler o contexto que fica mais interessante, né? Para a gente entender o texto em si. Versículos do 13 ao 16. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem com ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 16, por favor. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Qual então o uso do azeite e do óleo no Novo Testamento?
pelos enfermos. Unicamente. Não existe um outro texto que me dê base bíblica. Ah, eu senti de Deus de ungir as crianças, com todo carinho e respeito, por favor. Eu senti de Deus de ungir aquela bicicleta. Eu senti de Deus de ungir aquele BMW que você comprou, meu irmão, novinho da concessionária. Ei, 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 ei. Deus nunca fará nada contrário ao que está aqui revelado. Isso é falta de conhecimento, né? Então é o desejo da pessoa. É o desejo da pessoa, só que Porque a ela. intenção era proteger as crianças. Então faz uma oração de proteção sobre as crianças. A oração é já o suficiente. No momento que coloca um elemento na frente, isso já se torna uma espécie de sincretismo, misticismo e amuleto. É como querendo dizer, na oração não é o suficiente. Vamos colocar um elemento na frente para reforçar. Peraí, a Bíblia me ensina aqui, ó, no mesmo texto que acabamos de ler, ó, no mesmo texto, né? Uhum. Que a oração, está lá, versículo 16: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se o camarada não crê na sua própria oração, tem negócio errado aí. E partindo de um pastor, complicou. Então ele tem que colocar um adoçante, ele tem que colocar um aditivo, ele tem que colocar um tempero aí em cima do que a palavra já diz. Gente, o que a palavra diz para nós deve ser o suficiente. Amém, irmãos? O que a palavra diz e nos ensina deve ser o suficiente. Se a palavra não disse, se não está registrado, se não está orientado, se não está ensinado, para tudo. Para tudo. Porque é uma distância, ó, muito curta entre a fé e o misticismo. E o povo cai sem querer por falta de conhecimento. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ó, olha a distância entre a fé, a boa intenção e o misticismo. É menos de 1 centímetro. Igrejas inteiras caem no misticismo. Igrejas inteiras hoje, pela sua boa fé, estão mergulhadas num misticismo sem volta. Vai você apresentar a verdade que liberta. Você é apedrejado, você é chamado de doido, você é chamado de herege, você é chamado de inovador, você é chamado de revolucionário. Irmãos, tá séria a coisa. E tá piorando. E tá piorando. E tá piorando. Amém, irmãos? Alguém não sabia disso que acabamos de falar? Se não sabia, anote. Isso é sério. Isso é grave. Isso é só um exemplo. Tem dezenas de outros exemplos que eu poderia aqui tirar à luz, mas o tempo não nos permitirá. Mas isso fala claríssimo: o grande, gigantesco despreparo. E, Uma pastor, co... Minha, sim, e, minha irmã. e se tivermos o conhecimento e continuarmos fazendo? Eu vou lhe dar resposta. Lá em Tiago 4,17. Abra a senhora e lê para mim, por favor. Tiago 4,17. Tiago 4,17. A Maria Bandeirinha estará lendo esse texto. Tiago 4,17. Se encontrou, por favor, leia para nós, abrindo o seu áudio. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz nisso, Comete pecado. Entendeu, irmã Maria Bandeirinha? Amém. Se nós sabemos, aprendemos o que fazer e o que não fazer, e Isso. ainda insistimos em fazer, o que isso que significa? Estou brincando com Deus. Quero pecar dentro do conhecimento que eu já recebi. Se eu disser para vocês que eu conheço dezenas de pastores que sabem, conheceram a verdade, mas sabe o que eles dizem? Não, eu não posso chocar a congregação que aprendeu assim de outros pastores. É costume da nossa denominação.
Eu não posso fazer isso. Eu conheço a verdade, mas se eu fizer isso, eu vou perder o rebanho, o meu rebanho. Peraí, teu rebanho? Teu rebanho? Ei, ei, alô? Teu? Que teu? O rebanho é dele. Você é mordomo. Se você não ensina a verdade, o dono vai arrebatar o rebanho da tua mão, logo, logo. Não vai demorar muito, não. Ó, os camaradas pensam que são donos. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Isso é sério. Isso é sério. Eu repito, eu poderia aqui entrar em vários pontos da teologia pastoral que vai causar um pouco de escândalo para vocês, mas isso está tão normal hoje. Falar a verdade hoje é escândalo, sabia? É escândalo. Se você vai num púlpito e falar a verdade como ensina a Bíblia, você vai ser tido como escandalosa, como pedra de tropeço, como escândalo. Você já viveu essa experiência alguma vez? Hum? Se não viveu, por amor à verdade, prepare-se. Prepare-se. Eu já fui retirado de púlpitos, já cortaram o meu som, já mandaram 3, 4 diáconos me tirar a força, só porque eu comecei a falar a verdade. Falei, ué, onde eu tô falando errado? Me ajuda a entender aonde eu errei aqui. Me mostra. Eu estou dentro da Bíblia. Eu estou expondo a Bíblia. Já me fizeram isso. Isso acontece comigo volta e meia, irmãos. Pelo menos uma vez por mês. Não estou exagerando uma letra. Isso acontece comigo. Me assusta? Nem um pouquinho. Me assusta quando uma igreja está de pé aplaudindo a palavra e a Cristo. Isso me assusta. Isso me assusta. Semana retrasada eu estive numa igreja na Carolina do Sul, um dos nossos núcleos que nós temos, e ali, por misericórdia de Deus, falamos bem simplesmente a palavra de Deus sobre a parábola do semeador. Detalhezinhos da parábola do semeador que a maioria não conhece. Ministramos 38 minutos. Gente, a presença de Deus foi linda e a glória para ele foi maravilhosa. O povo de pé aplaudindo, glorificando a Cristo e a sua palavra. Eu entrei em lágrimas, porque eu nunca vi uma igreja de 280 pessoas de pé, aplaudindo e gritando: Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja a sua santa palavra. Uau, uau, uau! Que culto, irmãos, que culto, quando a igreja reconhece o poder, a soberania da presença de Deus e da sua palavra, dando-lhe a ele a honra, a glória e o poder. Rapaz, ninguém conseguiu ficar de pé depois de um tempo. Todo mundo caiu de joelho e outros prostrados, louvando, glorificando a Deus, porque a sua presença estava ali. Irmãos, quando isso é pregado com autoridade e unção, não tem jeito. É Deus que é glorificado. O homem vai lá para o buraco, se esconde. E Cristo aparece. Cristo é revelado. E ele é aplaudido. Ei, estamos dispostos a sofrer um pouquinho pela palavra? Não, não me responda, não. Alguns estão até dizendo, isso não é, sofrer não é comigo. Isso é uma coisa entre você, minha irmã, meu irmão, e com Deus. Mas se nós não sofremos, o que seja um pouquinho pela palavra, tem alguma coisa errada. Desculpe, com a nossa vida espiritual. Se nós não formos apedrejados, escorraçados, rejeitados, pisados e chamados até de filho de Belial, tem alguma coisa errada conosco. Tá tudo muito bom. O que é isso? Mas amém. Deixa eu fechar aqui a capacidade contextual, para fechar, só fechar essa parte aqui e já vamos corrigir os exercícios. Capacidade contextual. Essa área é a qual o ministro é capaz de se adequar ao local, ao povo, condições diversas, cultura, etc. Tudo após minuciosos estudos, sendo um visionário, estrategista, visão espiritual para ver oportunidade para desenvolver seu ministério em muitas áreas. Ver oportunidade de crescer onde ninguém viu, fazendo brotar uma veia talentosa, dons naturais, espontâneo e carismático. Um exemplo disto é o livro dos O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Alguém já ouviu falar deste livro? O Apóstolo dos Pés Sangrentos? Nunca ouviram? Recomendo a leitura deste livro. Sua visão sobre o Evangelho vai fazer isso aqui, ó.
Deixa eu ver se eu consigo encontrar, se este livro tem disponível no Amazon. Fantástico esse livro. Fala de um testemunho de um servo de Deus que serviu a Cristo de uma maneira semelhante à dos apóstolos lá do Novo Testamento da primeira igreja, ao apóstolo dos pés sangrentos. Vamos ver se tem uns lá no Amazon. Se tiver no Amazon, já vou passar para vocês. Que pena. Uau. Tem, perdão. Tem. Boanerges Ribeiro. Uau, tem. Mas só tem no Kindle ou no formato papel, não tem. Tem no formato digital. Vou passar para vocês. Oh, que pena. Não tem. Excelente este livro. Um dos melhores na área do evangelismo e da teologia pastoral. Se alguém for ao Brasil ou alguém encontrar uma livraria aqui na América que dispunha desse livro, interessantíssimo, seria bom demais. Deixa eu rapidinho já postar aqui no grupo. Um dos melhores, já li esse livro 11 vezes, acredite você. Que livraço. Tá aí, já tá no grupo. O Apóstolo dos Pés Sangrentos, né? Fala de um evangelista que trabalhou durissimamente na Índia e no Tibete. E ele pagou um preço altíssimo por amor a Cristo. Um preço que nem eu nem você uh-uh, nos atreveríamos a pagá-lo. Fantástico, fantástico, fantástico. Tá? Recomendo. Se repito, você conhece alguma livraria aqui na América? Eu não conheço ainda. Já tentei aqui em vários lugares. Tenho trazido do Brasil. Mas se você quer de maneira imediata, no Kindle, lá no Amazon, que é formato digital. Se você tem uma conta do Amazon Prime e você pode baixar o aplicativo do Kindle e tê-lo por R$ 5,99. Muito bom, recomendo. Vamos aos exercícios, já são 9h53. Na próxima aula, nós vamos então entrar no comportamento do ministro. Ei, aqui vai pegar. Aqui vai pegar. Lembrando que essa nossa matéria vai terminar no dia 23 de fevereiro, né, que é a última segunda-feira deste mês, às 9h30 em diante, já teremos a nossa provinha baseada nos nossos exercícios. Nós vamos começar a corrigir o grupo de exercícios. Deixa eu anotar, então, o comportamento do ministro. Ele será avaliado já a partir da próxima aula, dia 16 de fevereiro. Vamos então à correção dos nossos exercícios. Páginas 1, 2, 3 e 4. Presto bastante atenção. Eu vou dar as respostas, e aí você confira se elas batem com as suas. Se ela não bater com as suas, eu posso fotografar as páginas e depois enviá-las para vocês conferirem. Número 1, exercícios de teologia pastoral, página 1, lá no finzinho da apostila. Sobre o chamado para o ministério, responda especificamente ao se pede abaixo. Letra A. Definição básica de chamada. Preste atenção. A chamada pode ser definida como vocação. Se você leu na apostila, vai entender. Chamada e vocação estão dentro do mesmo pacote. Que é o exercício dos salvos para o sacerdócio como cristãos. É a base bíblica para o ministério. Vou repetir. A chamada pode ser definida como vocação, vírgula, que é o exercício dos salvos para o sacerdócio, como cristãos. Ponto. É a base bíblica para o ministério.
Se a sua resposta é parecida, mantenha. Se não é, corrija. Isso que quer dizer chamada, é a definição de chamada. Entenderam? 3 exemplos de pessoas que foram chamadas diretamente pelo Senhor. Não é complicado, só você se lembrar de personagens da Escritura Sagrada que foram chamados diretamente pelo Senhor. Tem vários. Vou colocar aqui a minha escolha. Abraão, confere? Abraão, Moisés, confere? E o profeta Samuel. Tem vários, mas aí você procure aqueles personagens que foram diretamente chamados pelo Senhor. Abraão, Moisés, profeta Samuel. Se quiser usar as nossas respostas, fique à vontade, não há nenhuma dificuldade. Serão consideradas. Agora, 3 exemplos de pessoas que foram chamadas indiretamente pelo Senhor. É fácil. Estavam engajadas no exercício da chamada, do ministério, mas não receberam uma chamada direta, ou seja, Deus chamando a elas, compreendem? Deus chamou através de terceiros. Aí nós temos Josué, estão lembrados? Josué não foi chamado diretamente por Deus, mas ele estava o quê? Aprendendo com Moisés na tenda. E aí ele desenvolveu o quê? O seu chamado. Isso chama-se uma chamada indireta. O profeta Eliseu, estão lembrados? O profeta Eliseu também teve uma chamada indireta. Para servir na escola dos profetas. Não foi Deus que chamou diretamente. E a rainha Esther. Hã? Rainha Esther. Qual foi a chamada da rainha Esther? Defender a nação de Israel de ser destruído por Amã. Então ela foi uma líder. Então ela foi chamada indiretamente, ou seja, ela teve uma participação de liderança bastante forte. Aí você pode usar outros exemplos se você quiser, desde que sejam pessoas que foram chamadas indiretamente, compreenderam? Indiretamente. Aqui a minha escolha foi Josué, Eliseu e a rainha Esther. Defina de forma resumidamente as características específicas da chamada. Essas características, elas estão na página 5, preste bem atenção. Com respeito aqui, ó. Elas são elas: proclamação, ensino, serviço, comunhão, profecia e adoração. Se você vai lá na página 5, estão lembrados? Essas são as características. Aí eu daria preferência que você resumisse numa frasezinha. Definisse, por exemplo, o que é proclamação? Uma frase, bem curta. O que é ensino? Uma frase. Serviço? Uma frase. Comunhão, profecia, adoração. Na apostila mesmo você vai encontrar essas frases que vão lhe ajudar a fazer de maneira curtinha, bem curtinha. Não é necessário você entrar com textos longos e mencionar muitos versículos. É só uma definição bem resumida. Entenderam? Todos entenderam? Está lá na página 5. Eu vou repetir quais são essas características: proclamação, ensino, serviço, comunhão, profecia e adoração. Virando para a página 2, estabeleça, por favor, as diferenças básicas entre vocação e capacitação. Inclusive falamos hoje, né? Bem definidamente. Vocação, chamada a realizar uma tarefa ou uma missão. Ponto. Existe a vocação no aspecto geral e específico. Repito. Vocação, chamada a realizar uma tarefa ou uma missão. Ponto. Existe a vocação no aspecto geral e específico. Isso quer dizer vocação. Capacitação, preparação, formação, treinamento para a devida execução da chamada, entre parênteses, vocação. Capacitação, repetindo,
preparação, formação, treinamento para a devida execução da chamada. Aí, finalzinho, entre parênteses, vocação. Diferenças entre pregação e ensino. Pregação. Anunciar o evangelho, vírgula, o plano da salvação. Olha que fácil. Pregação. Anunciar o evangelho, vírgula, o plano da salvação. Ensino. Apresentar didaticamente o aspecto disciplinar e formativo da igreja. Pregação. Já falei, mas repito uma vez mais. Anunciar o evangelho, vírgula, o plano da salvação. Ensino. Apresentar didaticamente o aspecto disciplinar e formativo da igreja. Número 3. Explique, se possível, de forma resumida, como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos informa sobre a questão dos apóstolos, seus tipos e requisitos principais. São 3. Já falamos até em uma ou 2 aulas atrás. Vamos repetir aqui. Número 1. Ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Número 1. Ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. 2. Ir ou abrir frentes evangelísticas em lugares nunca antes alcançados pelo Evangelho. Ir ou abrir frentes evangelísticas em lugares nunca antes alcançados pelo Evangelho. Número 3, que é a terceira abordagem sobre a questão dos apóstolos. Demonstrações em seus ministérios. Demonstrações em seus ministérios de sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Número 3, demonstrações em seus ministérios de sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Parece que esses 4 são a mesma coisa, mas não são, não. Eu vou depois passar uma postagem, mostrar a vocês qual é a diferença. Tem uma diferença? Tem. Há uma diferença entre sinais, milagres, prodígios e maravilhas. São, então, os 3 requisitos para os apóstolos bíblicos. Perfeito? Vamos lá, número 4. Número 4. Número 4. Explique em poucas palavras sobre a diferença entre dom de profecia, dom espiritual, e dom ministerial, ministério profético. Já falei sobre isso. Estão lembrados? Dom de profecia, manifestação temporal de um grupo de dons espirituais. Manifestação temporal de um grupo de dons espirituais que pode envolver a palavra de ciência,
mais a exortação, a edificação e a consolação. Manifestação temporal de um grupo de dons espirituais que pode envolver a palavra de ciência, mais a exortação, a edificação e a consolação. Aí pode colocar entre parênteses, conforme 1 de Coríntios 14:3 e 1 de Pedro 4:10. Aí pode colocar entre parênteses, conforme 1 de Coríntios 14:3 e 1 de Pedro 4:10. O dom ministerial de profecia é a exposição com profundidade das Sagradas Escrituras. A exposição com profundidade das Sagradas Escrituras. Ele se confunde com o dom de mestre. São muito parecidos. Com a diferença que quem tem o dom ministerial de profecia, né? Ele prega com profundidade a semelhança de alguém que está ensinando as Escrituras Sagradas. Número 3, já estamos chegando lá. Vamos na página 4, 3. Número 5, estabeleça as definições, o dom e o trabalho do evangelista de forma resumida. Que é curtinho, gente, não tem mistério. Dom de evangelista. Habilidade espiritual de atrair e levar as almas aos pés de Cristo. Dom de evangelista. Habilidade espiritual de atrair e levar as almas aos pés de Cristo. Repito uma vez mais, dom de evangelista, habilidade espiritual de atrair e levar as almas aos pés de Cristo. Seu trabalho, 2 pontos, discipular as pessoas no conhecimento do evangelho. Esse deveria ser o trabalho do evangelista. Discipular as pessoas no conhecimento do evangelho. Ou seja, o que chamamos de discipulado cristão deveria ser exercido principalmente pelos evangelistas, não apenas pelo evangelista, mas o evangelista como o líder, né, deveria influenciar aos outros. Anotado, então, o dom de evangelista e o seu trabalho. Número 6 é facílimo, é curtinho, ó. Explique sobre o que é ou que vem a ser o dom de pastor. A dupla função do pastor, mencionando pelo menos 3 de suas qualidades. Coloca lá, 1, 2, 3. 1, guiar. 2, ensinar. 3, alimentar. Curtinho, entenderam? Número 1, guiar. 2, ensinar. 3, alimentar. Na página 4, para fechar, faça um breve traçado sobre os mestres entre o Antigo e Novo Testamento. Também é fácil, e já falei alguma coisa. Coloque lá, Antigo Testamento. 2 pontos. Os profetas e levitas desempenhavam este papel. Os profetas e levitas desempenhavam este papel. Estão lembrados? Uma das funções dos levitas era de ensinar as escrituras. E assim também faziam os profetas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, 2 pontos.
os mestres ou doutores, Novo Testamento, 2 pontos. Os mestres ou doutores, conforme Efésios 4:11, agora e atualmente desempenham este papel. Repito, Novo Testamento, 2 pontos. Os mestres ou doutores, aí entre parênteses, conforme Efésios 4:11, agora, atualmente, desempenham este papel. Alguma dúvida? Se tem uma dúvida, grite agora. Misericórdia, antes de nós fecharmos. Próxima aula, temos mais. Não paramos por aí, não. Páginas 5, 6, 7 e 8. Por favor, página 5, dever de casa. 6, 7 e 8. Vamos também corrigi-la, se Deus quiser. Próxima aula, páginas 5, 6, 7 e 8. É um conteúdo um pouquinho mais grosso, mas aí você terá que ler o restante da apostila para te dar base. Alguma coisa já falamos hoje, O 9 mas também, né, você... pastor? Como? Página 9 também? Que é a última das colunas. A 9 não, a 9 não. A 9 eu quero deixar Não? para a próxima, porque ela assim, isso. Que a próxima já vai ser a penúltima, a outra é a última aula. Isso. É a página 9 também, perfeito. Até o número 10. O relaciona a coluna A com a coluna B, vocês não vão fazer para a próxima aula, entendeu? Que eu quero, para não ficar muito. É só para fechar, realmente. A pastora Priscila tem toda a razão, porque a questão 10 ficou na página 9. Então, até a número 10. Mas o relacionar a coluna A com a coluna B, vamos deixar para de hoje a 2 semanas. Então ela Pra não gente- cai na prova. Eu vou separar. Porque se você vai Técnica. corrigir na próxima, não vai corrigir na próxima aula, então. Vou corrigir. E aí eu vou selecionar, entendeu? Nós temos que fazer todo o exercício e depois só vou selecionar. Não vai cair todo o conteúdo, já vou adiantar, não vai cair todo. Eu vou selecionar as partes. Se cair todo o conteúdo, seria uma injustiça, uma loucura da minha parte. Talvez você ainda não me conhece. Então eu vou selecionar, eu vou quebrar, porque vão ser 12 questões. Então vão ser 12 questões que eu vou quebrando. Aí eu vou selecionar, não vai ser todo o conteúdo. Aí eu digo a vocês, esta página, vocês estudem e pronto, aí fechamos o circuito. Ou vai postar no grupo as respostas que corrigimos hoje? Parei até no máximo quarta-feira. No máximo, porque eu tenho que, entre hoje e amanhã, postar também respostas do grupo de terça-feira, né, que é um grupo um pouquinho maior, e a quantidade dos exercícios deles é muito grande, que está relacionado com hermenêutica e exegese, né, que eles estão estudando hermenêutica e exegese, então é muita coisa. Então eu tenho que postar entre hoje, uma parte, né, eu vou dormir tarde hoje, e amanhã eu posto uma outra parte, aí no máximo, como quarta-feira, eu estarei fazendo essas exatas páginas. Deus falou alguma coisa nessa aula? Se não falou, vou fazer o apelo para você se converter. Se não falou, meu irmão, minha irmã, não tem jeito não, né? Alguém aí busca ajuda de alguém, um psicólogo evangélico, para te trazer um despertamento. Mas se o Espírito Santo falou algo, louvado e glorificado e exaltado seja ele, que o objetivo nosso não é querermos ser os donos da verdade, mas é apresentar a verdade tal qual ela é para que Deus seja glorificado. Continuamos carecendo das vossas orações. O ministério que Deus nos tem confiado não é fácil, tem sido muito difícil. Entenda isso aqui, não estou me queixando. Muitas portas estão sendo fechadas para nós. Agradeço a Deus, porque estamos trabalhando com a verdade. Graças a Deus. Eu não estou me queixando, não. Mas eu sei que quando Deus permite várias portas se fechando, outras, para a glória do seu nome, estarão se abrindo e estranhamente estão se abrindo muito
no meio da comunidade hispana, aqui na Flórida, no estado de Utah, na Califórnia, na Carolina do Sul. Deus está nos assustando muito. Igrejas hispanas que estão querendo para o ano que vem a nossa escola teológica em espanhol. Então, peço as vossas orações. Tem sido difícil, cansativo para nós, mas queremos fazer o que Deus quer que façamos e onde Ele quer que venhamos a fazer, independente da denominação evangélica, da igreja ou da raça, né? Se os irmãos brasileiros estão nos fechando as portas, Deus é bom e misericordioso, está abrindo com os hispanos e também com os americanos, né? Hoje eu recebi um convite de uma igreja americana para abrirmos em 2027 um núcleo da nossa escola presencial em inglês em Boston. Ainda estou orando, porque nós não temos mais tempo para atender nenhum grupo fora daqui da Flórida. Que Deus possa nos guiar. Vamos então agradecer a Deus nesta noite. Obrigado, irmã Ruth, lutou como uma guerreira. Pensa numa mulher guerreira, mas conseguiu. Obrigado, Deus abençoe, irmã Ruth. Bonito esse seu ambiente de trabalho. Deus abençoe nosso irmão Washington Garga. Ele entra assim rápido, porque a conexão dele lá na Bahia, ela é de 6G. Se você quer conhecer uma conexão 6G, converse com o nosso irmão Washington. Só ele tem. A daqui é tudo ruim, 4, 5, mas lá da Bahia é 6G. Obrigado, irmã Maria Bandeirinha. Lutou também como louca, mas conseguiu. É guerreira também. Pastora Priscila, obrigado pelo seu esforço. Irmã Jeane, outro esforço também tremendo. Irmã Fabiana. Irmão Wellington, hoje eu não vi o seu rostinho, só entrou e ficou no escurinho do cinema. Irmã Sandra, obrigado. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por esta aula de hoje, que o Espírito Santo continue nos ministrando, nos falando. Estaremos juntos de novo, próxima semana, dia 16 de fevereiro. Meu Deus, fevereiro, não, perdão, 16 nada, dia 9. Eu estou com 16 na minha cabeça, não sei porquê. Dia 9 de fevereiro estaremos aqui, permitindo o Senhor nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor Deus. Pai, obrigado por esta rica oportunidade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu cuidado. Continua conosco, continua abençoando os nossos irmãos, os irmãos que não puderam entrar hoje, por dificuldades técnicas, por questão de saúde, por questão de trabalho. Abençoa-os, ajuda-os, dá-lhes a vitória que eles necessitam. Continua com este grupo do curso Bacharel em Teologia, que está numa reta final, com os irmãos do médio que também estão indo numa reta final, que teu Espírito Santo possa guiar-nos nesta reta final. Tu sabes o que vai acontecer daqui para frente, tudo está nas tuas mãos, na tua direção e no teu cuidado. Louvamos o teu nome, te agradecemos, te exaltamos, pedimos o perdão dos nossos pecados e que a unção fresca do teu Espírito nunca deixe de estar sobre cada um de nós. Muito obrigado, nos dá uma semana de paz, de vitórias. É o que nós te pedimos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Nosso lema: seriedade, compromisso, disciplina, e disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, e disciplina, seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça, que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso. E a Deus o que? A honra, a glória e o poder. Glória e poder para Beijo no sempre. coração de vocês. Protejam-se do frio em cima do norte. O negócio tá feio. Aqui também. Fez abaixo de 0 em centígrados, sexta e sábado e ontem. A Flórida tá derretendo em gelo. Mas que Deus proteja, mantenha vocês aquecidos. Nos vemos próxima segunda, dia 9 de fevereiro. Permitindo Deus. Oramos uns pelos outros, vocês por mim, eu por vocês. E a vitória é nossa, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, bom descanso, boa semana, a paz do Senhor a todos.